Salve, salve pessoal da plataforma Terra Negra, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, Percy da Geografia, e hoje vamos falar do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil. Vamos lá? Bem, quando a gente fala de Cerrado, surge sempre uma dúvida: Cerrado e savana. Seria o Cerrado a savana? Seria a savana o Cerrado? Bem, quando falamos em Cerrado, a expressão savana brasileira guarda referência a semelhanças existentes entre o Cerrado no Brasil e a savana africana. Você, aluno que acompanha a nossa plataforma, deveria listar 3 semelhanças marcantes. A primeira, a semelhança localização. O Cerrado está localizado na região tropical, assim como a savana, na área tropical. O fator locacional. O segundo fator, clima. Cerrado tem um clima tropical com 2 estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. E a savana também, clima tropical, 2 estações bem definidas. E o terceiro aspecto, a fisionomia, os aspectos fisionômicos. Cerrado, extrato arbóreo de médio para baixo, arbustivo, herbáceo, esparçado. E a savana, quando a gente fala de savana, o que vem na sua cabeça? Aquela vegetação aberta, extrato arbóreo de médio para baixo, arbustivo e esparçado. Então, semelhanças climáticas, locacionais e fisionômicas. Agora, um ponto interessante do Cerrado é você saber que aqui no Brasil, esse bioma tem uma grande importância hidrológica. Por isso, o Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Não confunda o seguinte aspecto: do ponto de vista atmosférico, a Amazônia é muito importante, pois fornece uma grande quantidade de umidade para a massa equatorial continental, que atua na região central do Brasil nos meses de verão. Essa atuação também é chamada por alguns de rios voadores. Nosso amigo João Marcelo que adora a expressão, os rios voadores, que nada mais é que a massa equatorial continental. Mas quando essas chuvas chegam no Brasil Central e caem, quem absorve essa água é o Cerrado. Daí a ideia de caixa d'água do Brasil. O esquema é claro. Quando nós falamos Cerrado, caixa d'água do Brasil, você vai lembrar disso aqui, ó, uma formação vegetal de grande importância hidrológica. E qual que é a principal importância hidrológica do Cerrado? Ele abriga as principais nascentes e os principais afluentes dos principais rios do Brasil. Quando eu digo principais, não em tamanho, como é o caso do Amazonas, não em importância, digamos, ecológica, como é o caso do rio Paraguai e do Pantanal. Eu estou falando dos principais rios que tocam a economia, do ponto de vista da produção de energia, do ponto de vista do transporte e principalmente dos sistemas de irrigação agrícola da região central do Brasil. Quando nós falamos dos principais rios do Brasil e chamamos a atenção para o Cerrado, nós falamos do rio, número 1, Paraná. O rio Paraná, que é formado aqui, ó, na Mesopotâmia mineira, entre o rio Paranaíba e o Rio Grande. O rio Paranaíba vem ali do noroeste de Minas e o Rio Grande do sul de Minas. Os dois se encontram, essa confluência, bem no biquinho do Triângulo Mineiro, dá origem ao rio Paraná, que desce e passa pelos estados de São Paulo, Paraná e adentra ali a tríplice fronteira. No estado de São Paulo, você tem como afluente o rio Tietê e mais ao sul o rio Paranapanema. A bacia do Paraná, ela tem um papel primordial para a economia brasileira, principalmente aqui, ó, na produção de energia. Agora, também abastecido pelo Cerrado, está aqui o Rio São Francisco, que nasce no centro-sul do estado, na região conhecida como Serra da Canastra. É uma região de cerrado. E o Rio São Francisco, chamado por alguns de Rio Nilo brasileiro, nasce numa região de clima tropical típico, tropical de altitude, e vai passar por uma ampla área de semiárido, o sertão nordestino. Lembrando que o semiárido é uma das regiões mais secas do Brasil. Daí o Rio São Francisco se configurar como um dos poucos rios perenes dessa região. E o seu papel primordial. Além disso, nós podemos destacar o rio Araguaia e o rio Tocantins. O Araguaia nasce no Mato Grosso, o Tocantins em Goiás. Os dois se encontram lá no norte do Tocantins, nessa área aqui conhecida como Bico do Papagaio. Uma área, inclusive, de intensos conflitos fundiários, envolvendo vários atores sociais como índios, poceiros, grileiros, madeireiros,
garimpeiros e por aí vai. A partir dali ele ganhou o nome, Rio Tocantins, onde nós encontramos uma das maiores usinas do Brasil, a usina hidrelétrica de Tucuruí, fundamental para tocar a economia daqui de parte da região norte, especialmente na região sudoeste, sudeste do Pará, a região de Carajás. Daí, voltando ao início aqui, ó, quando a gente fala que o cerrado é a caixa d'água do Brasil, é a formação vegetal que proporciona a infiltração da água no solo, que garante o abastecimento dos lençóis freáticos que vão alimentar as nascentes e os afluentes desses rios, os rios que tocam a economia brasileira. Um ponto interessante que você tem que destacar: qual o bioma brasileiro hoje que mais sofre degradação no Brasil num ritmo assustador? O cerrado. E quando falamos de cerrado, falamos de hidrologia. Então, ou o cerrado passa a ter uma atenção especial das autoridades em relação às políticas públicas de conservação, ou o nó estratégico está dado. Porque sem cerrado, sem água. Essa importância de relação entre a cobertura vegetal e as águas subterrâneas é papel da geografia. Então, quando falamos cerrado, caixa d'água do Brasil ou pai das águas, lembre-se disso. Abastece as três principais bacias do ponto de vista econômico aqui para o nosso país. E quando falamos em cerrado, região do Brasil Central. Brasil Central, 3 coisas na sua mente: relevo, chapadas, clima tropical e a vegetação cerrado. Segundo o bioma brasileiro, um dos mais cobrados em provas. No próximo encontro, trabalharemos as características fisionômicas do cerrado. É isso aí, aquele abraço, valeu!